morada na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Dá o teu nome, Louvado Senhor. seja o teu nome, Senhor. Santo, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sinta a presença do Santíssimo nessa noite.
azeite e a farinha faltar, Escute. quando as minhas forças se esgotar, e Deus proverá, e Deus proverá, mesmo cego me fazer enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, quando a gente e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, e Deus proverá, você não me fazer enxergar, mesmo falho me faz Vamos aplaudir ao Senhor. Deus proverá, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Os que podem tomar o vosso assento, irmãos. Iremos agora ofertar ao Senhor. Queria que você, juntamente comigo, abrisse a tua Bíblia. Irmãos, nós estamos na benção de fevereiro. Fevereiro, a nossa bênção é a bênção financeira. Então eu queria ler com você o provérbio que nós lemos ele, irmãos, muitas vezes no ano de 2021. Provérbios 3, o verso 9. E todas as vezes que eu leio, eu fico pensando aqui nesse texto, Provérbios 3, logo após eu ler a palavra, os irmãos já vêm à frente ofertar ao Senhor, amém? Estarei orando e os irmãos ofertem ao Senhor com alegria. Irmãos, capítulo 3 do livro de Provérbios, o verso de número 9, quem encontrou, diga amém. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ponto. Irmãos, presta bem atenção aqui. Quando você honra alguém, exemplo, você vai num aniversário
certamente você terá que levar um presente para honrar aquele que está aniversariando. A honra, irmãos, é quando nós recebemos algum convite ou quando nós somos abençoados de alguma forma, arde no nosso coração honrar. E Deus é aquele que honra. A nossa fé, ela honra a Deus. E Deus honra a nossa fé. Aleluia. A questão financeira, irmãos, se você não entender que as bênçãos financeiras na tua vida só vai vir para a tua casa quando você aprender a honrar o dono da bênção, se você não aprender esse princípio, irmãos, você vai viver correndo atrás da bênção e não as bênçãos correndo atrás de você. Por que eu digo isso? É bíblica, é bíblico. O nosso irmão Bruno, se eu não me engano, domingo, eu não lembro o dia que ele trouxe, o texto de Melquisedeque. Melquisedeque, rei sacerdote de Salém. Diz a Bíblia, irmãos, que depois que Abraão ganhou uma grande batalha, quando Abraão encontra com Melquisedeque, a primeira coisa que Abraão vai fazer é dar a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele tinha. Os despojos ali da guerra, ele entrega a Melquisedeque. Aí eu te pergunto, como foi dito aqui, irmãos, naquela época, na época de Abraão, não havia ainda a época da lei, como nós temos hoje a lei de Moisés, que Moisés mandou trazer os dízimos à casa do Senhor. Não era lei, irmãos, era no tempo de Abraão, então não era ainda a época da lei. E Abraão, mesmo sem ser por lei, Abraão entendeu que a bênção ela tinha um destino, um destinador. Deus é aquele que destina a bênção sobre a nossa casa. Então Abraão, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai honrar o dono da bênção. Então, quem quer ser abençoado nesse ano de 2022? Entenda, irmãos, que bênçãos financeiras virão sobre você quando você aprender a honrar, como diz aqui no Provérbios 3 que acabamos de ler. Honra ao Senhor com a tua renda, com as tuas primícias, e certamente encherão os seus lagares e transbordarão de vinho, aleluias, e transbordarão os seus lagares, se encherão e transbordarão de vinho e de mosto, aleluias, a tua casa. É o que diz a palavra. Mas você pode dizer, né? Mas eu não tenho um lagar, eu não estoco vinho. Mas isso, irmãos, também serve como uma comparação. Você não tem lagar. Antigamente as pessoas guardavam nos celeiros. Antigamente se guardavam em grandes lagares. Era o lugar onde se armazenava as colheitas. Você não tem aonde armazenar, mas tem sim. Hoje você tem. Você não tem uma conta no banco? Então, quando se diz essa palavra profética sobre a sua vida, é como se Deus estivesse dizendo: olha, Deus irá acrescentar na sua conta bancária, irá transbordar os seus celeiros, que é onde você guarda a tua compra, né? Na tua casa, não é a tua despensa. Então esta palavra vai servir para que Deus possa abençoar a tua despensa, o teu celeiro, aonde você reserva, aonde você guarda. Se você pegar esta palavra nesta noite, segunda noite de fevereiro, iremos depois no final da palavra, iremos orar pela tua bênção, pela bênção financeira. Então, irmãos, aprenda a honrar o Deus da bênção, que certamente você terá a bênção de Deus. Amém? Põe a mão no teu coração, eu quero orar por você. Enquanto eu oro, os irmãos contribuam ao Senhor com alegria. Cadê o Guilherme para fazer aqui o solo? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós aqui queremos agradecer o Senhor, Pai, nesta segunda noite de bênção, nesse segundo elo, Senhor, nós apresentamos aqui o mês de fevereiro. Senhor, a nossa oração é financeira, e não tem como nós termos, Senhor, a bênção de Deus, se não abrirmos a mão para abençoar a sua obra, abençoar e sermos gratos pelas suas maravilhas, pelos seus benefícios.
Deus, a nossa fé honra a Deus e Deus certamente honra a nossa fé. Se alguém, Senhor, desempregado no nosso meio, abre uma porta agora, para que eles possam, Senhor, cada dia mais gozar do favor e das bênçãos de Deus que estão pairadas no mundo espiritual, esperando e procurando alguém para que possa abençoar. Abençoa, Senhor, esse meu irmão que contribui com alegria. E se há alguém aqui, Senhor, que não tem, Senhor, uma oferta para destinar ao Senhor, visite, Senhor, muda a sua sorte, muda a sorte desta pessoa, abre-lhe as portas, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Os irmãos podem contribuir com alegria. Convidar aqui o nosso irmão Emerson, que nesta noite será o porta-voz de Deus, irá nos abençoar com a palavra divina da parte do Senhor. Toda a igreja se põe sobre os seus pés para receber o servo do Senhor. Vamos recebê-lo com uma poderosa salva de palmas para Jesus, amém? A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Glória a Deus, boa noite a todos. Quem trouxe a palavra de Deus, o nosso norte, a nossa direção, pode abrir no livro de Mateus, capítulo 6. Um texto muito querido de muitos, mas mal interpretado. A oração do Pai Nosso. No momento do louvor aqui, nesse segundo louvor que os irmãos estavam louvando a Deus, Deus me visitou ali, irmãos, muito forte, falando, não só para mim, mas para toda a igreja de Cristo, que Ele é provedor da sua vida. Amém? Ele é o provedor da sua vida, da sua casa. Amém? Senti a presença dele muito forte. Embora você seja cheio de saúde, tenha habilidades, conhecimento, cursos, faculdades, lembre-se que Ele fez os alimentos e antes de te criar, a provisão veio primeiro. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos pular um pouquinho agora, vai lá para Mateus 6, capítulo de número 33. Está escrito assim: buscais, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Até aí, pode se assentar em nome de Jesus. Não vou orar novamente, eu acredito no mover que está acontecendo neste lugar. Amém? Irmãos, e antes de iniciar o que eu tenho para trazer para vocês, gostaria de explicar o que está acontecendo nesses dias que a Igreja do Brasil para Cristo está realizando, na direção do pastor Júnior. Vou explicar porque nós brasileiros temos muito o costume, pastor, de entrar em eventos e não saber o real significado das coisas. Então, nós entramos nesses eventos, somos abençoados, recebemos de Deus, mas essa porção poderia ser muito mais abastada se a gente tivesse a compreensão do que realmente está acontecendo dentro do ambiente, certo? Então aqui a proposta é o seguinte, pelo que eu entendi. São 12 dias que nós vamos estar clamando a Deus e cada um desses dias vai representar um mês do ano. É isso, pastor? Então vocês estão agindo pela fé que cada dia é o significado do mês que ainda não chegou, correto?
Então, irmão, se posicione, porque você aqui está buscando para um mês que nem chegou ainda. Você está andando pela fé, entende? E isso agrada o coração do Pai. E isso é uma chave do reino de Deus para poder abençoar a sua vida. Porque talvez você está aqui nesta noite, olhando com seus olhos físicos, a sua situação financeira, a sua situação na sua casa. E os seus olhos físicos estão apontando, estão mostrando, os números não mentem, que a coisa está feia para o seu lado. As contas estão chegando, as prestações estão vindo e você não vai dar conta de pagar. Os sonhos que você tem para realizar, você está vendo com seus olhos físicos que não tem solução para isso acontecer. Mas lembre-se que nós, o povo de Deus, a nação santa, eleita por Deus, andamos por fé. Então o que os seus olhos estão vendo no dia de hoje, não determina o dia de amanhã e nem o futuro que virá. Porque o seu Deus provê a sua vida. Amém? Então eu quero entregar algumas chaves para vocês aqui nesta noite sobre o reino de Deus. Quero falar sobre o reino porque dentro do reino de Deus está o seu propósito de vida, está a resposta para as suas indagações, está dentro do reino de Deus as suas necessidades biológicas, financeiras, espirituais, mentais, na saúde e na família. Está dentro do reino de Deus tudo isso. E a primeira chave que eu quero liberar para vocês nesta noite, uma chave importantíssima, quem está anotando, trouxe caderno para fazer as anotações, anote isso que eu vou entregar para você. Pegue esse hábito de fazer anotações, porque diz a ciência mental, psicológica e no coach, que quando nós ouvimos os discursos ou a palestra ou algo de alguém, a nossa mente vai ter a capacidade de armazenar dentro dela, só ouvindo, de 10 a 15% do conteúdo que está sendo falado. Mas quando você pega e anota, toma nota de coisas importantes que está sendo dita, o seu cérebro ele vai armazenar de 20 a 40% das informações que eu vou liberar aqui nessa noite. E quando você anota, chega na sua casa e vive as informações que eu estou distribuindo aqui para vocês, que não são minhas, é do reino de Deus, você vai viver mais de 100% de tudo aquilo que eu estou distribuindo aqui. Então, irmãos, a primeira chave que eu quero liberar para vocês nesse ano de 2022, para que a vida financeira ela seja abastada e próspera para vocês, sem reclamações, certo? A palavra reclamar no dicionário significa, reclama, ou seja, você volta em algo e pronuncia aquilo. Você fica voltando e pronunciando. Ou seja, você fica no passado. E se você não parar de reclamar, você não vai conseguir dar o próximo passo na sua vida. E Deus não estará no seu próximo passo. Então reclamar não faz sentido para nós que somos da fé, amém? Porque nós vivemos por fé. A coisa não pode estar legal para nós hoje, não pode estar boa para nós hoje. Mas o Senhor, o nosso Deus, sabe aquilo que é melhor para todos nós. No reino de Deus, ninguém perde nada. Ou ganhamos, ou adquirimos sabedoria e conhecimento. Então essa é a primeira chave. A segunda chave que eu quero entregar para vocês é sobre o que é o reino de Deus. A palavra reino no dicionário significa governo. Então a palavra aqui, a oração do Pai Nosso que Jesus está querendo nos ensinar, é o seguinte: que no céu existe um governo. Existe alguém que é responsável, que manda, que tem poder nesse reino. Note que a oração vai se iniciar desta forma: Pai Nosso que estás na terra. Está na onde? No céu, né? Por quê? Porque lá é um reino e aqui na onde nós estamos vivendo é outro reino. Mas não se entristeçam, porque tem como trazer o reino de lá para cá. Jesus disse na oração do Pai Nosso
no versículo de número 10, venha o teu reino a nós, e seja feita a tua vontade. Então o que Jesus está querendo ensinar para nós? Que esse mundo que vivemos é um mundo caído, é um mundo injusto, é um mundo desonesto, mas o reino de Deus, na onde o Pai habita, é um reino justo, é um reino cheio de misericórdia, é um reino cheio de graça. Quero fazer uma pergunta para vocês, usar a mente, o intelecto de vocês para o nosso culto ficar um pouco mais racional. Nesse reino dos céus, existe doenças? Existe pobreza? Existe ansiedade? Depressão? Não, né? Então aqui é uma chave do reino de Deus, é os mistérios do reino que Jesus está distribuindo para mim e para você. Entende? E que chave que é essa? Se eu então entregar minha vida para Jesus, reconhecer o seu governo na minha vida, aí sim, as leis de lá descem para cá na minha vida. Então, automaticamente, a fome, pobreza, ansiedade, depressão, enfermidades, se elas estiverem no seu corpo, na sua vida, elas estão aí ilegalmente. Elas não podem ficar na sua vida. Porque você está trazendo o reino de Deus para cá. Então é obrigatório o reino aqui da terra corresponder à autoridade suprema de lá. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós falamos de rei e de reinado, sempre vem na nossa cabeça o quê? Que existe um rei. É um rei que governa as coisas. É por esse motivo que em Mateus capítulo 2, quando foi anunciado o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, o rei, presta atenção nos detalhes que eu estou falando para vocês. O rei Herodes entrou em desespero. Porque os magos foram até o rei Herodes para entender qual era o motivo daquela estrela brilhante que estava nos céus naquela época, que os apontamentos dos magos não tinha relatos do que seria aquela estrela sobre os céus. E a palavra magos aqui no grego não tem nada a ver com magia negra, mas sim as pessoas que observam as estrelas e os astros. Então esses homens eram observadores dos astros e tinham apontamentos milenares nas suas mãos, mas estava acontecendo algo nas estrelas que eles não estavam entendendo. Então eles começaram a buscar nos outros reinados escritos que talvez respondessem aquilo que eles estavam procurando. E eles encontraram nos escritos do povo hebreu que aquela estrela era um significado de que o menino Jesus, que o profeta Isaías proferiu em Isaías capítulo 9, o príncipe da paz, o Deus conosco, ia nascer por aqueles dias. O rei Jesus habitaria de uma forma corpórea aqui na terra. Ele deixaria a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua magnitude, para se fazer em forma humana, para poder trazer o reino de lá para cá, porque até então o povo não conhecia o reino de lá. A terra estava em caos, em dores, em sofrimentos, enfermidades, matanças. Tudo isso é derivado da queda do primeiro Adão, que quando ele cai, comendo do fruto do bem e do mal, foi exposta a maldade para o homem. A terra foi amaldiçoada pelo Criador. Maldita seja a terra por causa de vós. Ela produzirá abrolhos e espinhos. Por isso que o rei Jesus, quando ele foi crucificado, confeccionaram aquela coroa de espinhos e colocou na cabeça do mestre, zombando da cara dele. Quem confeccionou aquela coroa sabia de como ofender o reino do Espírito. Aquela coroa de Espírito era uma simbologia do mundo caído, desse governo caído. Mas eles tentaram envergonhar o mestre, mas não conseguiram, porque no momento
que Jesus atraiu no seu corpo o meu e o seu pecado. E eles colocaram aquela coroa de espinhos. Até a terra vai ser abençoada por causa disso. Jesus, na sua morte, levou toda a maldição que está sobre nós. Por isso, se existe enfermidade, pobreza, portas fechadas, alguma maldição na tua vida, se existir, ela está ilegalmente e nós vamos tirar ela daí hoje, através da oração que daqui a pouco eu e o pastor vamos fazer. Então, irmãos, você tem que entender que o rei Jesus, ele foi perseguido por Herodes, porque toda vez que o rei verdadeiro se manifesta, todo o reinado falsificado entra em choque. Vou falar de novo. Toda vez que o reino verdadeiro se manifesta, o reinado falso entra em choque. Por isso que os demônios se estremecem quando você participa de reunião como estas. Por isso que dá um trabalho, é complicado sair do nosso lar, da nossa casa, para poder participar de um culto igual a este, de ler a Bíblia, dá um sono lascado. Parece que você tomou uma cartela de antidepressivo. Por que isso acontece? Porque quando mais você se aproxima da palavra de Deus e de ambientes férteis como este, os reinos que operam a sua vida, falsos, eles são ameaçados pelo reino do governo de Jesus. E Herodes, ele fica tremendo de medo. Quero dar uma dica para vocês que estão me ouvindo aqui e que gostam de ler a Bíblia, que estão anotando, anote isso que é importante. Nós aprendemos a olhar a Bíblia de uma forma errada, de uma forma democrática, que isso vem de lá de trás do povo grego. Até a liturgia do nosso culto tem fragmentos do povo grego, certo? Então o que acontece? Nós somos acostumados a olhar a Bíblia de um ponto de vista democrático. E a palavra democracia é duas palavras gregas que significa o poder do povo. O povo escolhe um representante, um líder, um governante para colocar no poder. E no reino de Deus é totalmente diferente o que acontece. Rei que é rei não é escolhido pelo povo. Rei que é rei, nasce rei. Por isso que Jesus foi perseguido ainda como criança. E os anjos pediu para escondê-lo. Porque rei, que é do reino, ele nasce rei. O povo não tem poder. No reino de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus. Nunca será a voz de Deus. Porque no reino de Deus, assim como a nossa Constituição existe aqui no nosso plano, e ela rege os nossos direitos e regras, no reino de Deus também tem a nossa Constituição. E ela está aqui. Essa é a nossa Constituição do reino dos céus. Então, as coisas de lá são diferentes daqui. Então o povo, é por isso, irmãos, que quando Moisés ele tira o povo das mãos do faraó, ele vai buscar de Deus uma direção para manter aquele povo santo e aquele povo separado a Deus. E ele vai no monte buscar uma direção de como fazer isso. Êxodo capítulo 20, o que acontece lá naquele monte? O que Moisés recebe? Quem lembra? Ele recebe os 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo hebreu estava acostumado com o governo do povo egípcio. Um governo caído, com muitas divindades e com muitos erros que o reino dos céus não aceita de forma alguma. Por isso que Moisés recebe em 2 tábuas de pedra 10 mandamentos, que são a constituição do reino lá de cima. É a palavra para os nossos pés. É o nosso guia. Eu sei que muitos de nós não se agrada de receber, não faça isso, não faça aquilo, como está escrito nos 10 mandamentos. Vamos recordar o que está escrito nos 10 mandamentos? Primeiro, não terá outro Deus além de mim.
Segundo, não fará para ti imagem alguma o que há semelhante no céu ou na terra, porque o reino de lá fica furioso, porque não existe nenhum outro igual a ele. Terceiro, não dirá o meu nome santo em vão. Quarto, lembra do sábado para o guardar e o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra e para que tudo vai bem. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. 9, não dirá falso testemunho. E 10, não cobiçarás a mulher do seu próximo e nem os bens dele. Você viu que tanto não? Isso não é para o seu mal. Por quê? Porque o governo de lá sabe que se você se meter com isso, vai ser nocivo para a sua vida espiritual, para a sua prosperidade, para a sua comunhão com Deus. Então aqui o reino dos céus, o governo de lá, santo e poderoso, está dando limites para você e para mim. Ele está colocando limites. Não entra nessa, não faça isso. Não é por mal, porque nosso Deus não é um Deus ditador que quer colocar você preso. Simplesmente Ele quer te proteger de você mesmo, dos seus próprios desejos. Entende? E quando Moisés tira o povo do governo de Faraó, uma coisa tremenda acontece. O povo hebreu ficou cativo ali muitos anos, sendo escravizado pelo povo egípcio. Mas o interessante é que o nosso Deus é tão justo, o governo de lá, irmãos, não existe outro reino que nós possamos confiar, porque aquele reino é tão justo, tão maravilhoso. Cuidado que é justo lá, hein? Não é porque você é da igreja aqui do Brasil para Cristo, está debaixo da autoridade do pastor Júnior, que se você cuidar da vida dos outros, fazer coisa errada, você não vai colher as consequências. A coisa azeda para todos. Até para o pastor Júnior e até para mim. Por isso que nós temos que vigiar dobrado, né, pastor Júnior? A palavra vai dizer, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então vigia na terra, crente. Então o que acontece? Quando eles ouvem a voz do Senhor e aceitam o governo do Eterno agora, de sair da escravidão, algo interessante acontece com a justiça de Deus. Deus, ele pega todo o ouro do povo egípcio, toma deles e dá para o povo hebreu. Por quê? Porque eles sugaram o povo hebreu por anos e Deus viu tudo isso. E quando eles recebem a libertação para agora seguir um governo justo, perfeito e poderoso, eles recebem a recompensa de andar pela fé. Todos eles ficaram ricos com o ouro. E assim acontece comigo, com você. Talvez já faz anos que você está analisando a sua vida financeira e você está percebendo que na sua vida financeira você está andando para trás. Quem tem essa percepção que está andando para trás na vida financeira? Tem alguém aqui que está com essa percepção, que aparenta que você está andando para trás? Eu estava com essa percepção e antes de virar esse ano de 2022. E eu fui buscar a Deus, o reino de Deus. Falei, pai, isso não pode acontecer. Estou muito abençoado, estou próspero, estou feliz, estou realizado, mas eu quero avançar. Eu tenho que cuidar do povo, eu tenho que cuidar de missionário, eu quero abençoar clínicas de recuperação, eu quero abençoar o pastor Júnior nos trabalhos dele, e ele precisa de mais tempo, e eu estou sem a porva para manter esse povo, pai. E Deus, fica tranquilo, meu filho. Vocês aí da terra, desse governo caído aí, vocês veem a coisa muito errada. Por isso que Jesus disse que a candeia dos nossos olhos do nosso corpo é os olhos. Se os olhos estiverem mal, todo o corpo está mal. E Deus falou para mim, assim como flecha no meu arco, eu estou esticando vocês. Esticando o máximo que eu posso. Por isso que tem a percepção de vocês estar andando para trás. Aparenta estar andando para trás, mas eu estou esticando você na minha flecha. E quando eu soltar a minha flecha, a velocidade vai ser assustadora, na onde Deus vai levar todos vocês nesse ano de 2022. Vocês estão fazendo uma campanha de 12 dias. Eu vou mais além. O Senhor Deus tem tocado no meu coração que esse ano de 2022, viu, pastor? Pastor Júnior, ele vai acelerar o tempo.
ele vai adiantar 10 anos na nossa caminhada com Deus. Ele vai acelerar o tempo. Então você que tem semeado, plantado, feito bastante coisas na obra, pode ficar tranquilo que isso vai vir tudo à tona. Você vai estar plantando e você vai estar colhendo e logo em seguida. Irmão Emerson, quem é você para falar tudo isso? Eu sou uma pessoa que 11 anos atrás não tinha emprego, desempregado, meu pai e minha mãe divorciados, morando de favor na casa da minha tia. Mesmo morando de favor, sem condições de poder pagar a força, de poder pagar a água, diversas vezes foram cortadas, e naquela época eu não tinha Jesus, eu corria atrás do povo com foião. Aqui vocês não vão cortar nada não, velho. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que resolver com a força do meu braço as coisas. E esse sofrimento, as coisas básicas faltavam dentro da minha casa. Básica mesmo, como uma pasta de dente, sabão, você entendeu? Nem era sabonete para tomar banho, a coisa apertava, era sabão e não era o IP, esse cheiroso clarinho, não, era daquele preto. E o pau quebrava para o nosso lado, passando dificuldade agressiva financeira na nossa vida. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para ser padrinho de um casamento, e a moça que me convidou para ser padrinho do casamento, ela não tinha par. E ela convidou por causa da minha aparência, diz ela, para sair bonita na foto. E eu não tinha dinheiro. Eu falei para ela, não tem dinheiro para comprar nada para os noivos, hein? Já estou avisando. Falei, não, só é minha companhia. E o que aconteceu? Eu trabalhava de servente de pedreiro naquela época, numa situação deplorável. O meu patrão não tinha nem dinheiro para me pagar também. Eu recebia picado e quando não em cheque para fazer despesa. Eu não tinha o prazer de pegar uma continha na mão e falar que isso era meu, certo? Eu lembro que eu trabalhei, não tinha dinheiro para cortar o cabelo, meu cabelo muito grande, agora ele está meio manso aqui, né? Porque eu estou com gelzinho, mas ele fica muito grande quando não se corta. E eu trabalhando na parte de reboque nessa época, poeira de reboque, aquela coisa toda. Aí eu cheguei em casa, não tinha creme, né? Porque a situação era difícil, eu não ia com a cabeça cheia de reboque, né, irmãos? Então eu meti aquele sabão preto, lavei com aquele sabão. Pensa no Capitão Caverna que eu me transformei. O trem armou de uma certa forma que só Jesus dá causa. Eu falei, como é que eu vou ser padrinho de casamento nessa situação? Aí eu tive uma brilhante ideia. Meti óleo de comida, esse de soja, passei e penteei o cabelo. Irmão, vocês veem a foto hoje, eu parecia o Brad Pitt. Eu falei, rapaz, como é que você saiu com esse brilho na foto? Isso aqui é óleo de comida. Eu lembro que eu fui assinar a documentação e eu não falei para ninguém. O pessoal que estava lá, estava apertado na hora da assinatura, falou assim, nossa, que cheiro de pastel aqui dentro desse evento. Era eu, irmãos. Esse ponto que eu cheguei. Por quê? Cheio de maldições na minha vida. Maldições hereditárias, de pai e de mãe. As minhas próprias semeaduras negativas. Entendeu? Vícios. Aí quando eu conheci Jesus, e descobri pela fé que todas as minhas maldições foram quebradas na cruz. Amém? Então eu já comecei a partir daquele momento se posicionar como cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus começou a se manifestar em meu favor. Perdoando as pessoas que eu tinha ódio, raiva e rancor. Anota aí quem está anotando que essa é mais uma chave. E está dentro do Pai Nosso, viu? Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo os meus devedores. E note que nós estamos fazendo uma oração para o reino do céu vir para a terra. Então, se você tiver com maldade, mágoa no seu coração, o reino de lá não desce aí. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó, toma cuidado com as brigas entre casal, vocês maridos. Toma cuidado com a brigaiada, com a esposa. Por quê? Porque o rancor, a mágoa no coração, fecha o reino dos céus. E você não prospera. Então tem que liberar esse povão tudo para ir embora. Quem te ofendeu, quem te magoou. Você entendeu? Mas, irmão Emerson, tal pessoa não merece
esse perdão. Ah, é? Então deixa eu te falar algo sobre o perdão. O perdão foi feito para quem não merece. E aí? É por isso que Jesus ele veio e se manifestou para te dar o perdão. Você não merece, mas pela graça ele te perdoou. Então agora nós temos que imitar o governo dos céus. Liberar perdão para o povo. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Mas nós temos que fazer isso. Liberar perdão. Eu creio que o perdão de vocês não é tão pesado. Até conhecer o Marcelo Targão, eu achava que o meu perdão, liberar para o meu pai e para minha mãe, para minha família, era o mais terrível, né? Até eu conhecer o Marcelo Targão, que eu falei que eu não entendo nada sobre perdão. O Marcelo Targão foi abusado sexualmente na infância dele. Tem um testemunho lindo, viu, pastor? Quando o senhor precisar, né? Ele está disponível para o reino de Deus. Se o senhor precisar, ele está à disposição. Ele perdoou os seus ofensores. O que você carrega é pior do que isso? Então não faz sentido nós guardar maldade, rancor e ódio no nosso coração. Até mesmo porque que a sua vida vai ficar pesada quando você carrega alguém nas suas costas. E nós temos que andar livres. Por isso que Jesus pegou tão pesado sobre o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste também não perdoa vocês. Por que ele disse isso? Porque ele sabia da profundidade do perdão. Como é complicado perdoar o nosso semelhante. Então ele colocou uma condicional. Por causa do reino dos céus, ele perdoa. Eles não vão querer ficar longe do meu perdão. Então eles vão liberar o perdão. Certo? E comecei a andar com Deus, liberei esse povo, entreguei meu coração para Jesus. Comecei a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu não ficava ansioso com as coisas, não. Não, eu comecei a buscar o reino de Deus. Porque se você ler o texto de Mateus capítulo 6 que fala da ansiedade, os pagãos estavam ansiosos, pedindo o que comer, o que beber, o que vestir. Talvez, se você tem pedido isso, o que comer, o que beber, o que vestir, você é um pagão. Mas eu creio que o pastor Júnior tem ensinado vocês muito bem aqui, e aqui não tem isso. Aqui só tem pessoais do reino de Deus, que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. Irmãos, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E antes de servir a Deus, 3 empresas que eu entrei, as 3 faliu. Por quê? Porque a maldição estava em mim, e quem me acolhesse, estava no sal também. Era prejudicado, tanta maldição que eu tinha. Por isso que Labão foi abençoado por Jacó, porque a unção se transfere. A bênção estava sobre Jacó, mas por causa de Labão abrir a porta para Jacó, o céu abriu para Labão também. E assim, a bênção está sobre a vida do pastor Júnior. E só de vocês confiarem no ministério dele, da família dele, a bênção que está sobre ele vai automaticamente para a vida de vocês. E o reino dos céus também é ampliado sobre a vida de vocês. A coisa começou a desenvolver na minha vida, irmãos. Eu ganhei um terreno. Na época que valia 6 mil reais. Passou 10 anos que eu ganhei esse terreno. Hoje está avaliado aí nos 100 mil reais, mais ou menos. O que eu fiz para esse terreno ser tão bem avaliado assim? Eu não fiz absolutamente nada. Porque o problema nosso, às vezes, é isso. De colocar a mão na onde nós não é chamado. De querer ajudar a mão para Deus. Se as coisas estão fechadas, é um termômetro. Se as coisas estão complicadas, as portas estão fechadas, isso é um termômetro que Deus não quer que você anda por aí. Aguarde o tempo dele. Não entra por aí. E teve essa multiplicação em 10 anos na minha vida. Aí apareceu uma oportunidade, eu financiei uma casa lá no Jardim Alvorada. Na época eu paguei 50 mil reais dela. Hoje ela vale 180 mil reais, depois de 10 anos. Estou aqui no meu bolso com o celular com o iPhone 12, da maçãzinha. Estou com um carro ali fora estacionado de 30 mil reais. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu nesses 10 anos que eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar?
uma multiplicação generalizada do meu caráter, da minha vida financeira, da minha família, da minha saúde e das minhas emoções. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas têm que se abrir. Mas, irmão Emerson, na minha vida não está se abrindo, porque você não conhece a constituição do céu. Por isso que João, na primeira epístola de João, ele vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai. Você já parou para se perguntar a necessidade? Qual é a necessidade de termos um advogado? Para defender as suas leis, os seus direitos no mundo espiritual. Porque Satanás, ele é habilidoso para quebrar regras, leis, ele não segue isso. Então ele sempre vai quebrar e vai colocar carga, vai colocar peso na sua vida que talvez não é nem para você viver isso daí. Mas como você não tem conhecimento da Constituição, tem dificuldades para comparecer do culto como este, você acaba carregando sobre a sua vida um fardo pesado. Então entenda algo, irmãos. Nós temos um rei, Jesus. Ele é o nosso rei. E quando eu falo rei, eu preciso de muito mais tempo para explicar tudo sobre o reino de Deus. Mas eu quero resumir aqui, senão vai ficar muito tarde. E eu creio que é o suficiente. Quando nós cantamos aqui no primeiro louvor que Jesus é o rei e todos os reinos se abalam, você tem que entender uma coisa. Quando eu falo que Jesus é o rei, eu olho para a cara de vocês e eu fico, meu Deus, será que não está acontecendo nada dentro deles? Porque quando eu declaro que Jesus é o rei, você é o que de Jesus? Quê? Se você é filho e filha de Jesus, automaticamente, se ele é rei, o filho e a filha do rei é o quê? Príncipe e princesas. Então, a partir do ano de 2022, agora, nunca mais andar cabisbaixo, triste, desanimados, porque você é príncipe e princesa de Deus aqui na terra. E quando isso acontece, o reino se manifesta por causa do seu posicionamento. O seu posicionamento atrai o reino de Deus. Tem muita gente que crê, você não vive pelo que você crê. Parece meio contraditório, que eu vou te explicar. Se você cresce realmente, você oraria, você seria dizimista, mas você só crê, né? Você não pensa a respeito. Por isso que você sabe que tem que orar, mas não ora. Você sabe que tem que ser dizimista, mas não é. Porque você só crê, mas você tem que pensar sobre. Nós somos os nossos pensamentos. A maioria dos coaches, dos psicólogos, tem chegado num denominador comum, que o ser humano é aquilo que ele pensa. Por isso que Jesus ele veio trazer uma mensagem inicial para nós. Qual que é a ideia de Deus aqui para a terra? Qual que é a mensagem de Deus para nós? A palavra, João capítulo 1, o Logos de Deus, a ideia de Deus, o Logos é Jesus. Então, para saber o que Deus quer de mim e de você, nós temos que observar o que Jesus ministrou aqui sobre a terra. E o que ele ministrou? Se arrependam. Se arrependam. Porque é chegado o reino dos céus. Porque ele diz se arrependam. Eu sei que a palavra arrependam, ela está com conotação religiosa, mas ela tem mais significado psicológico do que religioso. A palavra arrependam-se no grego significa uma mudança completa da mentalidade. Não significa você e eu chegar no final do culto, se joelhar aqui e falar, ai Senhor, eu pequei, falei mal do irmão, eu estou na prostituição, eu estou não sei no quê. Arrepender-se é mudança completa da mentalidade. É claro que eu e você que já somos generais do reino, não faz sentido. A gente está nos pecados. Entende, irmãos?
Então a mensagem central de Jesus foi essa: arrependam-se. Por que arrependam-se? Porque o povo estava triste, doente, pobre, passando dificuldades. Por quê? Por causa do peso do governo da terra. Quem governa o peso da terra? Satanás. Todo reino existe tributos. E o reino de Jesus não é diferente. O tributo do dízimo. Nossa, irmão Emerson, credo, existe tributo no reino de Deus? Existe. Mas o tributo de Jesus, que é o dízimo, que é 10% de dízimo, ele não tem alterações. Já faz 6.000 anos. É 10% em toda a vida. Ao contrário do nosso governo. Nós já está com 30% já de imposto. 40% dos nossos ganhos. Os atributos do reino de Deus são os únicos atributos que são destinados para cuidado e zelo, conforto dos próprios contribuintes dos tributos. É por esse motivo, irmãos, que você tem que entender o reino de Deus. Eu não vou ser dizimista porque o pastor rouba. Isso aí são mentalidade de pessoas religiosas. Se você quer desfrutar, andar como eu estou andando, fluindo no reino de Deus, você precisa entrar dentro do reino. Sou dizimista desde quando eu entrei. No começo, meu dízimo era baixinho. Agora, quando eu ponho a mão no bolso, ele já sai com uma pressão maior. Por quê? Porque Deus me honrou, me deu um salário maior. E se eu não honrasse Ele no meu pouco, nunca honrarei Ele no meu muito. Então, se você não tem fé suficiente para contribuir com os atributos do reino de Jesus, você vai se lascar na vida, acabando com o seu salário, contribuindo com o reino dessa terra. Quando você contribui com os atributos do reino do céu, Ele cuida de você. Ele é o seu provedor. Ele abre as portas. Ele multiplica o seu pouco. Ele faz um regaço aqui na terra, na sua vida. Porque é a intenção de Deus te prosperar. Então muda a sua mente. Você que acha que você nasceu para ser pobre o resto da vida. Você acha que Deus não quer te multiplicar, te abençoar? Como que você vai abençoar os projetos que estão nascendo no coração do pastor Júnior? Precisa de grana, de verba. E o reino de Deus é responsável por patrocinar os próprios sonhos, as visões que Deus dá para o seu líder na igreja. Quando Deus, rapaz, eu não estou conseguindo parar, pastor. Quando Deus deu a visão para Moisés, Moisés, você vai libertar o meu povo. Moisés disse, Senhor, eu não dou conta de falar no meio do povão, achando que Deus não sabe. Aí Deus, pode ficar tranquilo, que eu já mandei vir Arão, seu irmão, e ele é tremendo para poder, na oratória, ele vai te ajudar. Então, quando Deus dá uma ideia para o líder, ele manda pessoas para ajudar nesta ideia. Por isso que, quando nós se levantamos dentro da igreja contra a visão do pastor, o reino de Deus vem com tudo sobre você. O império das trevas, você se destrói. Anota aí quem está anotando. Como se lascar na vida do irmão Emerson. Faz 11 anos que eu estou na presença de Deus. Se levantar contra uma visão que Deus deu para o seu líder. Como se lascar na vida. Como se dar mal na vida. Se levantar contra uma visão que Deus deu para o líder. Você se mata inteirinho. Como prosperar na vida e ter o favor de Deus a seu respeito. Patrocinando as ideias, as visões que o Criador dá para os seus líderes. Toda vez que você se manifesta para contribuir no reino, você está declarando, Senhor, eu tenho, estou com condições financeiras, está sobrando um dinheirinho, mas tudo isso que eu tenho, como eu sei que já vai ficar aqui, Pai, a traça e a ferrugem vai comer, então eu vou desfrutar com a minha família e o resto eu vou investir na sua obra mesmo. Entendeu? Então, irmãos, fica de pé, vamos orar. Quero chamar o pastor Júnior. Então, irmãos, eu quero fazer uma oração nesse momento
pelo seu pedido aí de fevereiro, tá? Seja mais claro e objetivo no seu pedido. Vocês lembram quando Jesus perguntava: o que vocês querem que eu te faça? Para as pessoas. Por quê? Existem milhões de coisas que cada ser humano deseja, não é verdade? E o reino de Deus precisa de clareza. Ele precisa saber o que você está querendo. Porque o que ele fazer para você, você vai testemunhar que ele fez. O reino de Deus vai avançar. Então coloca clareza. Eu já quero te dar uma dica. Não escreva: eu quero comida, eu quero roupa, eu quero vestimenta. Não, isso aí é coisa dos religiosos fazer. Então o que você vai fazer? Eu quero patrocinar causas. Entendeu? Coisas grandes. Eu quero abrir, eu quero ter condições de ir para tal lugar, sabe? Pede coisas grandes, porque afinal de contas, né, irmãos? Você é uma princesa. Você é um príncipe. Entendeu? Vai fazer pedido de pessoas que estão escravos. Princesas e príncipes, amém? Então eu quero orar por esse pedido seu. Creia, entendeu? Porque eu estou ligado, conectado com o reino de Deus. Porque quando nós estamos no reino de Deus, irmãos, o irmão Emerson só vai fazer a oração. O irmão Emerson é cidadão dos céus. O exército de Deus não sou eu. É os anjos que estão disponíveis sobre aqueles que vão herdar a salvação. Então, no momento que eu vou estar orando aqui, os anjos vão estar passeando por aí. Na onde tem bloqueio, tem demônio, tem obra de macumba, feitiço, vai ser quebrado tudo isso aí, amém? Então vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, nós invocamos o reino dos céus nesse momento, Pai. E nós sabemos, ó Pai, que é o teu favor se manifesta, meu Pai, o reino. Então eu quero te pedir, Pai, essa manifestação do seu reino na vida do seu povo aqui nesse lugar, ó Pai. Então, Senhor Deus, se nós estamos conectados com o reino, como Jesus ensinou, eu quero, Pai, mandar embora da vida do seu povo, dos príncipes, das princesas que estão aqui nesta noite, toda pobreza, Pai, toda enfermidade, toda ansiedade, toda depressão, Pai, toda angústia, toda tristeza, Pai, porque isso está ilegal na vida dessa pessoa, segundo a Constituição dos céus, meu Pai. Então, Pai, eu se ouso nesse momento a pedir ajuda dos anjos celestiais para estar operando na vida dos meus irmãos aqui, indo além dos meus olhos físicos, ó Pai, e agindo na parte espiritual, na qual, meu Pai, eu tenho fé suficiente para estar abençoando cada um desses irmãos. Ah, Pai, quero usar o poder do nome de Jesus nesta noite para estar quebrando toda obra de macumbaria, todo feitiço, toda praga, toda condenação do inferno, toda pessoa, Pai, que se prostrou diante de imagens esculpidas, a maldição que está sobre essas imagens pode estar afetando, meu Pai, a prosperidade dessa pessoa. Eu quero te pedir perdão, meu Pai, por esse pecado dessa pessoa. Quero fazer que nem Neemias, ó Pai, pedir perdão para o seu povo, meu Pai, para que o Senhor se manifeste com o seu poder, se manifeste com a sua glória, e eles venham receber, meu Pai, a plenitude do reino de Deus. Muitos aqui, Pai, estão desfrutando muitas bênçãos espirituais, mas está escrito, Pai, na sua palavra, na nossa Constituição do céu, que aqueles que entregam a vida a Ti, Pai, fluirão como rios de água viva, e essas pessoas têm que fluir, meu Pai, na vida financeira, meu Pai. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, potencializa os empresários que estão aqui nesta noite, abre, meu Pai, as portas para eles, multiplica, meu Pai, os seus projetos, dá ideias para eles, ó Pai, que as ideias deles venham ser revolucionárias, venham dar condições para eles e para a família deles desfrutarem do melhor dessa terra que o Senhor prometeu para nós, até a sua volta preparada e proferida, meu Pai. Ah, Paizinho querido, eu te peço também visões sobre a vida deles, sobre o chamado deles, sobre o propósito deles, meu Pai. Que o Senhor venha dar sonhos, revelações e mostrar para eles em qual caminho de fato eles devem andar, eles devem investir na vida profissional deles, ó Pai. Eu abençoo eles nesta noite, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Rei dos Reis,
do Senhor dos Senhores, daquele que é, daquele que pode, daquele que faz, daquele que é glorioso, excelso, é transcendente, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, por causa do poder que existe na pessoa do seu Filho, Pai. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, querido. Glória a Deus. Quem está abençoado, dê um glória a Deus. Irmãos, eu quero ler a brahá do dia, a bênção do dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Aleluia. Que Deus possa te abençoar. Amanhã, no terceiro dia, irmãos, desta campanha, estaremos orando pelo mês de março. Irmãos, se o teu janeiro foi abençoado pelos olhos da fé, se o teu fevereiro, que é hoje, foi abençoado pelos olhos da fé, abençoe também o mês de março, amém? Quem está comigo, dê um glória a Deus. Aleluia. Amanhã, irmãos, a bênção da saúde. Se você quer ter um corpo saudável, um corpo físico e espiritual saudável, amanhã nós iremos ministrar sobre a tua vida a bênção da saúde, e eu tenho certeza que Deus, em nome de Jesus, irá trazer cura para a tua alma também, em nome de Jesus, amém? Irmãos, qual que é a nossa abnegação de amanhã? Iremos nos abster de televisão. Quem está comigo, dê um glória a Deus. Pastor, mas eu assisto série no celular. Então amanhã você não vai assistir série no celular. Ah, mas eu preciso dele para trabalhar. Sim, trabalhe com ele, irmãos, né? WhatsApp, aí se você trabalha, não tem problema, redes sociais, mas programas de televisão, clipes, vídeo, animes, né? Então, em nome de Jesus, nós não iremos amanhã usar a nossa televisão ali na sessão da tarde, nós não iremos usar nas novelas do SBT, né? Porque aqui ninguém assiste Rede Globo, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, quem está comigo amanhã, vamos abster-se. Hoje foi leite até a meia-noite. Meu filho acordou: papai, mas o que eu vou comer hoje? O que eu vou tomar? Falei: toma suco, toma água, né? Não pôde tomar o leitinho, né, irmãos? Então, faça esse jejum, faça essa abnegação, porque eu tenho certeza, irmãos, que você está movendo algo no mundo espiritual, amém? Você não está vendo agora. Mas tem coisas que nós fazemos agora e não vemos. Mas nós estamos plantando. Você vê uma planta nascendo? Eu não vejo. Porque primeiro ela nasce para baixo, irmãos. Primeiro criam-se raízes. Então você só joga semente. Você não vê ela germinar. Mas você crê que ela vai nascer. Então as coisas no mundo espiritual é assim. Você planta e não vê. Mas o Pai Celeste está cuidando para que ela cresça. Amém? Eu quero agradecer juntamente pastor Emerson e nosso irmão Emerson e a igreja que veio com ele. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, essas portas estão abertas para você. Em nome de Jesus, quem carece das orações nessa noite? Oremos. Deus santo e poderoso, nos leve em paz para os nossos lares. Dá, Senhor, amanhã, Senhor, um dia abençoado de trabalho, guardando, livrando, protegendo, Senhor, contra todo mal. Vá na nossa frente, Jesus. Eu te peço em nome do Senhor. Mãos levantadas é sinal de... Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, esteja na vida de todos, agora e sempre. Se Deus é por nós, 2022, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.